Você tem clientes que gostam de plantas, mas não gostam de cuidar, ou não tem tempo para cuidar e você precisa de plantas resistentes que prosperem lá naquele jardim? Se a sua resposta é sim, esse vídeo é para você. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Larissa, engenheira agrônoma, especialista em paisagismo e jardinagem e criadora do método Jardinista de Sucesso. Nesse canal eu te ensino a como crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem e a viver muito bem da sua profissão, sobretudo com aplicações, com ações ecológicas. Então, se assuntos como esse te interessam, eu peço que você já curta esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho. Dessa forma você vai receber em primeira mão os vídeos sempre que eu os postar. Então vamos lá, você que já trabalha com jardins, pode ser que você já tenha percebido que tem clientes que gostam sim de plantas, gostam dos ambientes que são emoldurados pelos jardins ou suas composições de vasos, enfim. Mas tem muita gente que não gosta de cuidar de plantas e que inclusive às vezes o próprio cuidado de rega se torna desafiador. Você não gosta de molhar, ela vai molhar quando já está tudo meio seco, meio murcho, meio esturricado. E só que ainda assim, o benefício que as plantas, os jardins, as composições de jardins, de vasos que sejam, trazem para esses clientes é muito grande. Então é importante que nosso papel ele seja cumprido de acordo também com o perfil de cada cliente. Se você tem clientes assim, que não gostam nem de molhar plantas, só gostam das plantas, esse vídeo vai te ajudar muito. Eu vou apresentar para vocês os rabos. A gente vai deixar os rabos dos clientes tudo bonito. Hoje você vai aprender a cultivar para ter o melhor potencial ornamental de cactos específicos que são conhecidos como rabos mesmo em geral, porque lembram rabos de animais, tá? E eu vou fazer aplicações em alguns deles, coisas práticas que vão te permitir explorar o máximo potencial de cada um. Você vai aprender como cultivar da melhor forma, tudo aquilo que você precisa para ter vasos cheios, vasos bonitos, vasos que floresçam na época certa, tá? Entregar o melhor que você puder de cada um deles. Esse primeiro aqui que eu vou mostrar para você é o rabo de macaco. O rabo de macaco é uma planta que foi lançada nos anos 2000, lá na Expoflora, um evento que acontece em Olambra. Olambra é a cidade da maior cooperativa de plantas ornamentais do Brasil, o VELI em Olambra. E de lá para cá, essa planta, ela ganhou uma popularidade muito grande, especialmente de pessoas que gostam de espécies bem ornamentais, rústicas, diferentes, com um formato bem escultural. Eu tenho duas aqui para vocês verem, ó. Ela é bem diferente, ela é bem bonita. Essa planta, ela é originária da Bolívia, tá? Ela não é brasileira. E ela cresce nas fissuras, em buraquinhos de rochas. Então, a gente, com isso, já começa a imaginar que aqui no Brasil, a gente precisa, para ter plantas bem bonitas, bem viçosas, se desenvolvendo muito bem, produzindo flores na época certa, nós vamos precisar oferecer condições semelhantes ao ambiente de origem dela. Você vai aprender como fazer substrato, como adubar, como cuidar delas daqui a pouquinho, tá? Uma segunda planta que a gente tem aqui é o rabo de gato. O rabo de gato a gente diferencia do rabo de macaco, que elas são diferentes mesmo. O rabo de gato ele tende a crescer mais ereto e tem esses espinhos bem amareladinhos, diferente do rabo de macaco, que tem pelinhos mais esbranquiçados, e quanto mais velho ele vai se tornando, mais claros vão sendo os pelos, tá? Que estão na base. A gente pode até passar a mão, mas de cima para baixo, não de baixo para cima, porque senão ele pode espetar. Na base ele é um pouquinho mais amarelo, mas são bem alongados, completamente diferente, tá? São rabos mais diferentes, plantas, e agora você já consegue também identificar a diferença entre um e outro. Qual que é qual? Qual que é qual mesmo? Esse aqui é o rabo de gato. Esse aqui é o rabo de macaco. Ok. O rabo de gato, por ter esse comportamento de crescer mais ereto, ele não vai fazer vasos pendentes, compridos. Eventualmente, ele pode dar uma torcidinha e querer pender, mas no geral não. O comportamento dele é assim mesmo, tá? E eu trouxe mais um aqui para você,
que é o rabo de rato. Ele é mais fininho, bem pendente, bem molinho também, tá? E bastante ornamental. São diferentes. Então, nós temos 3 aqui. Você que é produtor de plantas ornamentais e ainda não produz esse tipo de espécie, ou você que quer começar a vender mudas, vender plantas, produzir, multiplicar as plantas que você tem, saiba que essas plantas elas são de fácil multiplicação. Desde que você escolha o substrato adequado e faça os cuidados corretos, que atendam às necessidades dela, é uma planta fácil de cultivar, tá? Você vai aprender hoje a melhor forma de cultivar cada um deles aqui e se torna uma alternativa caso você queira fazer renda através da produção, através da multiplicação dessas espécies. Vamos lá então às dicas de cultivo. Local. É uma planta que se desenvolve muito bem à meia sombra. O que é meia sombra? Ela precisa receber de 2 a 4 horas de sol direto em cima delas. Larissa, mas eu tenho, ou eu já vi, e nem tem tudo isso de sol, é só claridade. Elas podem ficar bem até em claridade, desde que seja um espaço muito claro, com muita iluminação natural, só que vai acontecer uma grande diferença na época da florada. Quando elas não recebem sol direto, tá? Especialmente aqui, ó, o rabo de macaco. Sol direto sobre ela, ela vai produzir menos flores e uma florada mais curta. Então, tendo um pouco de sol, ideal. Substrato. O substrato ideal, o material de plantio que a gente vai usar, ele pode ser rico em matéria orgânica, diferente de muitos cactos e suculentas, tá? Pode ter muita matéria orgânica, mas tem que ser bem drenável. E daqui a pouquinho eu vou te ensinar como preparar um bom substrato para elas. E a rega, como é que a gente faz? A gente molha bem pouquinho, é uma planta que não gosta de muita água, desde que o substrato esteja adequado para essas espécies, seja bem drenável. Um substrato bem drenável é aquele que a gente coloca a água em cima e escorre embaixo, não vai manter úmido. Desde que seja assim, ele gosta de água, tanto que ele armazena bastante, tá? Só que não pode ficar com o substrato úmido por muito tempo. Então, tanto num bom substrato adequado, rega mesmo, pode molhar. E como é que você vai fazer? Vai manter a umidade nesse substrato? Não, vai esperar secar entre as regas. Então, para você saber quando você precisa regar, você vai colocar o dedo no substrato. E a mesma coisa você vai fazer para ensinar o seu cliente como molhar. Presta atenção. A gente não fala para o cliente, olha, molha uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, a cada 15 dias. Não faça isso. Essa regra não existe. Por quê? Porque varia muito a temperatura, a ventilação. Tem uma época que chove mais, a umidade está alta, outra é muita estiagem, está muito seco, está ventando muito. E essa variação faz com que haja variação também na necessidade da regra. Então, o ideal é, coloca o dedo no substrato e sente. Tá úmido? Não vai molhar. Tá seco? Pode molhar e deixa escorrer, se for possível aí, o espaço permitir que escorra água, tá tudo certo. Precisa molhar. E eu sei que você tá doida aí querendo aprender a plantar esses cactos, os rabos, e eu vou te ensinar como fazer agora. Vamos preparar o substrato. Não existe uma regra única para a produção desse substrato. O que existe é uma característica que você precisa manter e pode haver sim variações dos materiais que você vai colocar. Eu tenho alguns aqui disponíveis, vou usar e vou separar esse substrato em 4 partes, tá? Vou usar 4 materiais, uma parte de cada um. Eu vou usar casca de arroz carbonizada, vou usar terra vegetal. Aqui eu tenho um material bem grande, tá? É matéria orgânica, casca de pinos e vai aumentar a aeração. E como essas espécies, elas gostam de matéria orgânica, tudo bem eu colocar. Vou colocar também uma parte de areia de construção, ok? Então vamos lá, vou misturar tudo aqui. Vou passar aqui pro potinho para eu ter a ideia do volume, tá? E fazer em partes iguais. Se você tiver um outro material aí, que pode ser perlita, você pode colocar terra do quintal também. Se você for produtor, ou for plantar, ou for cultivar pros clientes, perlita não é um material interessante. Tem já vídeo aqui sobre perlita, tá? É um material muito bom, ele é muito eficiente, só que ele é caro. Então, ele torna o seu produto final muito caro. E aí, você pode usar areia. Tá caindo tudo pelo fundo, né?
Mistura tudo. Pronto, ó, material bem leve, bem poroso, tá? E com uma boa concentração de matéria orgânica. Eu vou fazer mudas novas aqui nessa cuia de plástico. Vou colocar uma manta de drenagem aqui no fundo. Isso aqui é uma manta de bidim, tá? Mas você pode usar TNT, pano velho, que tiver aí, se for jogar fora, pode usar também. Ele vai servir nesse caso só para não deixar cair substrato pelos furos. Todo vaso ele tem que ser furado para assegurar que, no caso de excesso de água, não acumule, não empoce aqui e apodreça, a planta morra, tá? Essas cuias aqui, elas costumam vir nesses ganchinhos de plástico. E você pode usar esses ganchos de plástico. Você pode vender, inclusive, nesses ganchos de plástico. Só que não confie neles por muito tempo, não, porque é plástico, né? Então resseca e ele pode cair no chão e espatifar a planta toda. Então, se você é produtor, se tá ficando aí por mais um tempo, esses ganchinhos estão ressecando, uma alternativa é você fazer ganchinho de arame assim, tá? E se você for entregar para o cliente no gancho de plástico, avisa ele que ele precisa trocar. Tem aqueles ganchinhos de ferro, né? Bem antigamente, assim, jardim usava-se muito. Ele deve trocar, porque senão uma hora vai cair e aí pode ser que ele ainda ache ruim com você. Então, avise ele. Ó, aqui a gente tem argila expandida, tá? Esse material a gente costuma usar para fazer dreno de vasos. A gente coloca uma camada de argila, a manta e depois o substrato. Só que eu não vou usar a argila nesse caso. Por quê? O vaso é pequeno, o substrato é bem drenável, não vai acumular água. Então, a manta aqui é suficiente. Mas vamos supor que você vai fazendo uma bacia profunda, uma bacia maior, alguma outra composição, tá? Aí sim, coloca uma camada de argila, que pode também ser brita, caco de telha, algumas coisas que vão aumentar a porosidade no fundo do vaso, para que facilite o escorrimento do excesso de água, tá bom? Nesse caso aqui, não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o substrato no vaso até o nível que eu considero bom. Tem até restinho de raiz aqui, ó. Eu fui aproveitando. Tem substrato que estão bons, a gente vai mudando as plantas de lugar, só que eles ficam bons. Ok, temos uma cuia aqui. Eu vou pegar esse rabo de gato, tá? Que é o mais ereto, e vou cortar ele em algumas partes. Você pode cortar com tesourinha de poda, mas se você tiver uma faquinha, um canivete, um estilete para fazer esse corte, vai ser melhor. Por que vai ser melhor? Porque o corte vai ficar mais limpo. A tesoura, ela pressiona os dois lados, né? Então dá uma mastigada, mesmo que a tesoura for novinha. Ó, cortes de 10 a 15 centímetros já são ótimos, tá? É bom você pegar com um paninho, tá? Que assim fica mais seguro aí de não sair todo espetado. Ó, eu vou fazer aqui uma demonstração de plantio. Só que você vai seguir a exata orientação que eu vou fazer agora. O que a gente faz? Plantas suculentas, cactos, logo depois de um corte, logo depois de uma poda e antes ainda de replantar. A gente faz com que essas plantas, elas passem por um processo de cicatrização. Precisa cicatrizar. Ela é muito suculenta, ela vai ficar com um ferimento aberto aqui, ó, onde a gente fez o corte. E esse ferimento aberto pode entrar doença aqui, tá? Pode entrar micro-organismo e a gente não quer isso. Então, o que você vai fazer logo depois do corte? Vai tirar e já vai plantar? Não, não vai. Porque a grande chance dela adoecer. Aqui, ó, é canela em pó, tá? Aqui dentro. Eu coloco nessa embalagem aqui, porque tem um biquinho fino. Isso aqui facilita para passar, ó. Fica bem mais fácil do que você pegar com colher, do que pegar de outra forma. Então, canela é um ótimo cicatrizante, antifúngico, auxilia também no enraizamento. E aí você vai deixar na canela, vai pegar as estacas que você cortou, vai deixar pelo menos 24 horas na sombra, pode ter claridade, tá? Mas não pode bater sol direto, tá? Frágil aqui. Passei canela, última. E só depois desse tempo você vai plantar, tá bom? Então, vamos supor agora
que eu deixei. E nós estamos no dia seguinte. Agora sim é hora de plantar. E como é que você vai plantar? É só colocar ele no substrato novo. Eu vou colocar agora, presta atenção, hein? Depois eu não quero você falando pra mim que sua planta morreu porque eu ensinei errado, não. Ó, você vai colocar um dia depois de selado, depois de cicatrizado, tá? O corte, você vai plantar. Eu vou colocar aqui agora só pra você ver, mas depois que a gente acabar esse vídeo eu vou tirar daqui e deixar cicatrizar, tá? Ó, coloquei uma. Outra. Ai. Presta atenção pra você não colocar de ponta cabeça, tá? As estaquinhas que tiverem no meio. A ponta a gente sabe que é a ponta, mas algumas não dá pra saber. Então, olha bem a posição dos espinhos pra você não confundir. Senão ela não vai enraizar, tá bom? Quanto mais estacas você colocar em uma cuia, mais cheia ela vai ficar. Vai dar aquele efeito muito bonito, tá? Essa aqui é uma cuia grande, né? Mas se você acha que tem uma saída melhor para você, se você vende mudas, né? Faz feira, enfim, tem loja online, né? Você pode fazer vasinhos pequenos. Esse aqui era o que ele tava. Eu vou colocar o substrato. E posso colocar aqui também umas 3 ponteirinhas. Mais rápido, vai estar bem cheio aqui, vai ficar bem bonito, mais fácil de vender. Esses cactos, eles têm floradas muito bonitas, como por exemplo, o rabo de macaco. Só que são plantas que não florescem o ano todo, tá? Florescem principalmente na primavera e no verão. E existem estratégias de adubação que a gente faz para estimular essa florada e para que ela seja mais duradoura, né? Em uma quantidade muito maior. E cactos em geral, suculentas, plantas desérticas, a gente precisa também adubar. Elas são muito rústicas, são muito resistentes, mas todo ser vivo precisa de nutriente para viver, os cactos também. Só que tem uma coisa muito importante. A gente nunca escolhe adubos com alta concentração de nitrogênio, tá? Sempre menos. Pode oferecer nitrogênio, mas sempre uma quantidade menor, ok? Eu vou usar aqui 2 tipos de adubo. Vou fazer uma mistura só. Esse aqui não é propaganda da marca, tá? Não precisa ser esse aqui. E sim, a composição é o que você tem que olhar. Desde que seja uma composição com a baixa quantidade de nitrogênio, tá valendo. E quanto mais equilibrado você conseguir oferecer, ou seja, mais elementos, mais nutrientes você conseguir oferecer, mais resistentes, mais bonitas, melhor rebrota as plantas vão ter, tá? Nesse caso eu vou usar um 4,14,8 em pó e vou usar também uma farinha de alga aqui, que tem uma concentração bem alta de cálcio e de magnésio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas na água, que é um regadorzinho, que eu tenho 2 litros de água. Larissa, e de quanto em quanto tempo eu aplico adubo? Que quantidade eu aplico do adubo? Você vai olhar sempre a recomendação do fabricante, tá? Para se basear. Nos cactos, plantas desérticas em geral, a gente pode reduzir a quantidade desses nutrientes ou o intervalo de aplicação ser o dobro do intervalo recomendado. Porque são plantas muito resistentes, são plantas muito rústicas, com uma baixa exigência nutricional. Okay? E no inverno, a gente pode suspender completamente a adubação, porque elas entram em uma dormência e a absorção é muito baixa, então a gente tem uma perda grande de adubação. O que aqui recomenda para mim? 4 colheres, eu vou colocar 2, tá? Por quê? São cactos e suculentas. Exceto, gente, esse tipo de planta, tá? Plantas desérticas, o restante a gente segue a dose e o intervalo do fabricante. Aqui tem uma recomendação, eu vou usar metade da dose, já vai ser muito suficiente para que essas plantas se desenvolvam, fiquem resistentes, deem flores na época certa. Eu vou colocar 4 porque são 2 litros aqui no regador. E esse aqui é 1 colher. Então, eu vou colocar 2 por litro, né? Então, eu vou colocar 2, porque são 2 litros de água no regador, hein? Presta atenção. Não pode colocar adubo além da quantidade recomendada, que a planta queima, ela morre. Colocado aqui, a gente mistura para dissolver. E adubos líquidos, assim, eles são absorvidos muito rápido pelas plantas. Essa adubação você pode fazer tanto nos vasos, nas cuias que você
tem, quanto nas recém-plantadas, tá? Eu não vou fazer nessa recém-plantada aqui não, porque eu vou tirar ela daqui depois, como eu te falei, né? Mas as outras todas, elas vão ser adubadas. E como é que você faz? Você rega como se estivesse molhando a planta mesmo. Não é uma gotinha e parou. As plantas precisam ser molhadas com generosidade, porque vamos considerar, estão no substrato adequado, então tá tudo certo. Última coisa, assim que você faz cuias novas, vasos novos, de mudas, estacas, recém-feitas, a gente não coloca direto no sol, mesmo que seja na quantidade de sol ideal para elas, de 2 a 4 horas, tá? Porque elas estão muito fragilizadas. A gente espera cerca de 30, 40 dias para depois fazer a exposição ao ambiente, ao melhor local de recepção de luz para ela, tá bom? Ó, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não deixou, coloque seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que possam ser beneficiadas por isso. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente a produzir conteúdo de cada vez de mais qualidade aqui para você. Um beijo, fica com Deus, até a próxima, tchau!